Boa noite, coletivo. Que os amigos e benfeitores espirituais possam colaborar conosco a fim de que alcancemos os objetivos desejados. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a busca do melhor, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Hamed, então, vai continuar dizendo assim para nós: todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. A princípio, passamos a vivenciá-las superficialmente. Aos poucos, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isto é, incorporá-las por inteiro. Em fazer nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências da vida e também como usamos e interrelacionamos estas mesmas experiências quando deparamos com fatos e situações no decorrer dos caminhos. Fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com nossa gradação evolutiva. Perguntamo-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem, porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. A proposta, então, ela se apresenta como sendo um esclarecimento. Como é que eu posso buscar o melhor? Bom, para eu buscar o melhor, eu tenho que entender que existe um quadro de afinidades naturais. Então, a sociedade ela vai sempre apresentar as suas necessidades ou os quadros. Porque o quadro ele representa para nós uma moldura que estabelece um modelo. Então, por exemplo, o quadro da nossa atualidade, carnaval. Então, existe a possibilidade de você estar neste ambiente buscando algo totalmente diferente da proposta do ambiente. Então, você está fazendo o que no seu carnaval? Eu estou num retiro espiritual.
Ah, eu estou na Marquês de Sapucaí. Ah, eu estou na praia. Então, o quadro social, ele vai te apresentar possibilidades. E o que você vai buscar na sociedade? Aquilo que se identifica com o seu momento atual. Então, quando ele fala para a gente assim, olha, nós somos o acúmulo. Lembra quando a gente traça uma linha? Nós estamos nesse ponto aqui da nossa jornada. Então, nós caminhamos do primitivismo até o momento atual, regenerando. Nós somos espíritos regenerando. Eu não posso mais acreditar que sou um espírito em expiação e prova. O meu conhecimento já está me dando condição de escolher como eu quero provar, como eu quero expiar. Porque quando eu busco na doutrina espírita, qual é a mensagem que eu estou mandando para o plano espiritual? Devo, não nego, pago da melhor maneira possível. Né? Não é pago como puder. Então, eu quero evoluir, mas como? Da melhor maneira possível. Qual que é o título da mensagem que a gente está estudando? Como é que é? Quase. A busca do melhor. Então, olha nós aqui. Então, o que nós estamos buscando? O melhor. Em qual sentido? No meu caso, sou um cara casado, pai de filho, trabalho, desenvolvo as minhas atividades no centro espírita. Eu estou buscando o melhor em qual área? Todas. Tem alguma que fica de fora? Eu quero ganhar melhor? Claro, eu não sou bobo. Eu preciso disso para viver. Por quê? Porque o quadro social que eu estou inserido, ele tem necessidades materiais, financeiras. Então eu preciso. Aí a gente fala em prosperidade. Outro quadro. Poxa, mas o que você reconhece como prosperidade? Prosperar na vida é o quê? Só ganhar dinheiro? Aí você ganha dinheiro, mas não tem saúde. Você é uma pessoa próspera? Aí você não tem saúde, mas você tem saúde, mas não tem dinheiro. E aí, você é uma pessoa próspera? Não pode fazer aquilo que quer. Passa por necessidades. Então, o que a gente vai entendendo? Quando eu busco o melhor, ele está dentro de um ambiente das minhas possibilidades. O que nós temos que tomar cuidado? Bom, cuidado para você não ter inveja de quem está andando errado por aí. A minha sogra estava me contando que na semana passada, eu acho que a Polícia Federal foi dar batida em um ambiente e o cara começou a jogar dinheiro de cima do apartamento, da janela lá, né? Se bobear, você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter inveja daquele cara que está jogando dinheiro da janela, imagina um trem desse. Mas por que ele estava jogando dinheiro? Porque era um dinheiro ilícito. Pô, você vai ter inveja de um trem desse? Então você tem que tomar cuidado, falar, nossa, lá é o dinheiro que eu estou precisando. Eu não estou precisando daquele dinheiro. Então, é a consciência desperta que coloca você no caminho certo. Então, buscar o melhor. Primeiro passo é fazer boas escolhas. Porque nós chegamos até aqui, muitas vezes a trancos e barrancos. Por isso é que, se bobear, você tem medo. Você tem medo de mudar de emprego, você tem medo de mudar a sua situação social, você tem medo de mudar o seu ambiente onde você mora. Você tem medo do futuro. Tem um montão de gente que fala mal do futuro, sem mesmo conhecer. São previsões apocalípticas. O pessoal fala assim, nossa senhora, futuro não vai ter, né? O jovem não quer trabalhar. Né? Olha, mas que previsão é essa? Imagina alguém vendo você lá atrás, quando você nasceu, falando, nossa senhora, né? Isso aí não vai dar nada no futuro.
Era eu lá na minha adolescência. Mas aí, quando você lê o Evangelho, a proposta de Deus é investir naqueles que são desacreditados. Aí o milagre acontece. Porque naquele que tem tudo, se ele aposta naquele que tem tudo, como é que você vai falar? Vai falar assim, mas ele só que podia dar certo, ele tinha tudo para dar certo. Agora, quando é o contrário, o cara tem tudo para dar errado e dá certo. Aí você pensa, né? Ali é só Deus mesmo, só tendo misericórdia. Então, buscar o melhor é, primeiro, você tem que ter noção, porque se você não tiver noção, esse quadro aqui, ó, não te cabe. Momento de festa. Você está buscando o melhor. Mas qual ambiente você está buscando? O ambiente espiritual ou o ambiente material? Como conciliar as coisas? Augusto, mas um é contrário ao outro. É assim mesmo? Não tem nada a ver, poxa. Mas você falar que o material é contrário ao espiritual, por quê? Então eu tenho que viver na penúria, eu tenho que viver passando falta de tudo, para eu ser uma pessoa santa. Eu não quero ser santo, estou querendo ser regenerado. Estou querendo... Tem que sofrer para... Sabe, passar... gente, poxa, né, tem que chorar. Eu lembro uma vez que a gente estava com dívida pra caramba, a Aline começou a chorar. Perguntei, por que você está chorando? Situação financeira. Eu falei, mas situação financeira ruim? Você está chorando? Paga a conta? Então eu vou chorar também. Vamos sentar, choramos meia hora, 1 hora, resolvemos nosso problema de dívida, levamos e vamos levantamos, levamos a vida para frente. Não paga a dívida. É igual o mau humor. Resolve o problema, o mau humor? Você está cheio de problema, levanta mal-humorado, uma cara fechada, você está arranjando mais problemas. Você está se fechando para as possibilidades da vida. Então, buscar o melhor você tem que ter essa capacidade de percepção. Ele está falando o seguinte, olha, as transformações acontecem de que maneira? Câmara lenta. Tá? Hoje em dia, quando alguém manda uma mensagem de WhatsApp para você, que a mensagem tem mais de 1 minuto e meio, o que você faz com a mensagem? Olha para você ver como é que nós estamos, né? Então, isso provoca na gente o quê? Uma ansiedade. Eu quero que as coisas se transformem para ontem. Agora eu sou espírita, agora tudo na minha vida tem que dar certo. Eu só vou encontrar gente boa por aí. Mas peraí, aonde é que você está andando? Primeiro, né? Por onde você está andando? Então, cuidado com as caras bonitinhas, cuidado com a fala, né, bem ajustada, cuidado com isso, porque você pode cair em golpe. Como é que é? Fala mansa, sabe? Andar, né, educado, né? Então, olha para vocês verem o mundo que a gente está vivendo. Poxa, um montão de informação, mas, né, gente querendo passar a perna no seu o tempo todo, ainda querendo levar vantagem. Então, você vai entendendo. Buscar o melhor é você se preparar para que as coisas aconteçam na sua vida a longo prazo, porque ele está falando que é lentamente. Você primeiro tem que receber a informação, assimilar a informação, degustar a informação, digerir a informação para que ela se transforme em alimento da sua alma. É a luz. Vamos lá no Evangelho de Jesus. Mateus. Será que eu lembro? Mateus 24, 11. Vamos ver se é. Lembra o que Jesus fala com relação à luz? 24.
o sermão profético, o princípio das dores. Aqui é ótimo, né? Então, 24. E quando Jesus ia do templo, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que legal. Aqui, Jesus saindo do templo com seus discípulos. Aí os discípulos chamam Jesus para ver o quê? A estrutura do templo, não é assim? Nossa, Mãe do céu, me ajuda, Senhor. Tudo bem? Se vocês não acreditam, eu vou escrever. Vou colocar uma porta, senão você não tem como entrar no templo. Gostou? Chama-se desenho mediúnico. Pode acreditar que é um templo. Ele está saindo com os seus discípulos. Boa coisa Jesus não estava fazendo lá não, porque quando ele gostava de um tumulto. E aí, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, Jesus. Então, eles estão mostrando para ele a estrutura e ele está falando assim, ó, tá vendo isso aí? Os discípulos estavam falando de quê? Do templo material. Jesus estava falando de quê? Poxa, Jesus não veio aqui para questionar nada material, não. Ele veio falar das coisas espirituais. Só que você está tão envolvido nas suas necessidades que quando ele fala para você, você mistura as coisas. Então ele falou para os discípulos, está vendo isso aí? Né? Não vai ficar. Ele continua assim, olha. E estando assentado no Monte das Oliveiras, então eles saíram daqui e foram para o monte. O que quer dizer o monte? Aí Jesus sai do ambiente e sobe para o Monte das Oliveiras. Leva os discípulos. O que é isso? No Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. E aí? Nós nos reunimos aqui, não é assim? Vamos subir para o monte. O que a gente faz? Como? Começamos a fazer a prece, nós estamos subindo para o Monte das Oliveiras. Então os discípulos, vamos pensar, Jesus começa a fazer a prece e os discípulos conseguem subir com ele. Só que, gente, aí fala no Monte das Oliveiras, oliveira dá o quê? A gente fica pensando num pé de azeitona lá no alto do monte com Jesus, conversando com os discípulos. Olha como é que é. Por isso é que a gente tem que entender, nós estamos vindo daqui, ó. Jesus tinha que falar para a gente nesse tom, nesse ambiente, nesse quadro. Ele não podia falar com a gente desta forma. A gente ia entender alguma coisa? Não, então ele falava de maneira que você pudesse interpretar em qualquer ambiente que você tiver. Qualquer ambiente que você tiver, você pode interpretar. Então você vai caminhando, quanto mais você caminha, maior é a sua amplitude no entendimento do Evangelho. Ele tem que servir para você na sua vida. Você está com um problema? Abre o Evangelho que ele vai ter a solução para você. Mas ele continua, ele vai e fala assim, olha. Então eles chegaram para ele dizendo assim, dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? Que vai derrubar o templo. Olha os caras, né? Com medo da coisa quebrar e ele está lá dentro do templo. Né? Estava pensando em alguém? Não, estava pensando na segurança deles mesmo. Então, falando, Senhor, conta para nós aqui em segredo quando é que isso vai acontecer, para eu não estar lá. Então, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Gente, o mundo vai acabar, o nosso planeta vai acabar. Alguém tem dúvida?
Qual é a diferença que vai fazer para nós? Nenhuma. Até lá, nós já passamos para outros planetas, poxa. Assim como ele foi criado sem a nossa permissão, ele vai deixar de existir sem a nossa permissão. Então tem coisinha que eu não preciso ficar preocupando com isso, não. Buscar o melhor, muitas vezes, eu tenho que deixar um monte de informação fora do meu templo. Poxa, matou 3, matou mais 4, matou mais 2. Qual é a diferença que isso tem para você, na sua vida? Nenhuma diferença. Ou seja, você está se alimentando de coisa que você tem que julgar fora. Então, buscar o melhor em todos os sentidos. Informações que tenham sentido na sua vida. Programas de televisão que façam sentido na sua vida. Aí você vai ver BBB. Pô, gente, espera aí. Eu não tenho nada contra quem assiste, mas, pô, é você ficar sabendo de vida alheia dos outros. Poxa, então você imagina, você está dedicando um tempo preciosíssimo para saber de nada. Então eu estou buscando melhor. Mas você se descontrai vendo BBB, vai assistir o BBB, né? Vai ver aquele trem. Você acha bom? Vai ver. Por quê? Porque no seu templo, o que conta é o que é bom para você. Então, essas propostas a gente vai entendendo. Mas ele continua, ele fala assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pô, nós estamos sendo enganados, gente, o tempo todo, por informações que nós não temos a mínima condição de checar. O tal da internet. É tanta gente falando tanta coisa, que eu fico pensando, meu Deus do céu, e tem gente que acredita em tudo. Então, vamos ler um pouquinho o Evangelho, gente. Olha, não cai em armadilha de lobo, não, deixa de ser bobo. Jesus não podia falar isso naquela época, né? Mas de vez em quando a gente deixa de ser bobo, rapaz. Né? Você está vendo umas informações, recebendo umas informações, não tem nada a ver, nada a ver. O cara tira, você viu o que o cara falou? Quem é esse cara? Não sei não, mas ele falou. Poxa, deixa o cara falar, todo mundo pode falar o que bem entende, então a gente tem que tomar cuidado. E aí ele continua. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Pô, Jesus já sabia que ia ter internet aí, que ia ter esse monte de fake news. Porque não tem um cabimento, ele está falando isso para a gente lá atrás e nós estamos vivendo isso. Guerras, rumores de guerras, ou não está acontecendo isso? Ele fala, não preocupa com isso não. Não seja enganado, não. Rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Olha, de novo, Jesus está falando em qual nível? É no nível material? Ele está falando de tremor de terra? Ele está falando de terremoto aonde? Na sua vida. Vai revirar tudo. Olha, ó. Imagina um negócio desse. Haverão sinais. Haverão sinais. Oi. Haverão sinais, Alexandre. Olha aí, tá vendo? Então, poxa, sabe, gente, nós não podemos ser mais ingênuos e pegar a letra do Evangelho no entendimento literal, né? Rumor de guerra. Ele está falando de qual guerra? A guerra íntima, a guerra do homem velho com o homem novo.
O bom combate, João, sabe? Poxa, nós temos um montão de informação que a gente tem que avaliar o tempo todo. Por quê? Era válida para um outro tempo. Hoje em dia não tem mais validade. Sabe aquela saudade que você tem do passado, da sua infância? Nossa, subir em pé de goiaba, mano. Nossa, que era gostoso, brincar. Isso não existe mais. Então, você ficou com aquele gostinho bom, né? Mas imagina você, na idade que você está, brincando de pegador na rua. Que trem ridículo que não ia ser. Imagina, subindo em pé de goiaba. Pô, gente, isso já era, não dá mais para nós. Então, passou, foi válido nesse momento, hoje não vale mais. Então, a nossa vida é agora, sabe? Ser feliz como? Proporcionando felicidades para aqueles que estão no nosso entorno. Porque felicidade gera o quê? Felicidade. Bom humor gera o quê? Por isso que tem um montão de gente querendo contaminar o seu dia. Por isso é que veio o amigo me falar que era para eu rezar muito, porque tinha gente tendo inveja da minha vida. Poxa, se eu tiver medo de invejoso, eu não vou viver. Quer ter inveja? Que seja de mim. Ainda bem que eles têm inveja de mim, não sou eu que tenho inveja deles. Pode falar. Por isso que eu falo que amo a minha esposa. Se você for observar, né? Essas lembranças do passado que trazem essa nostalgia tem muito a ver com um período de irresponsabilidade na vida da gente. Quando a gente não tinha responsabilidade sobre as questões da vida, isso trazia para a gente uma lembrança boa, que eu não precisava preocupar com contas, eu não precisava preocupar com a violência. E isso eu acho que é um chamado até para a nossa vida espiritual. E quando a gente age assim, né, até o próprio carnaval nos remete a essa irresponsabilidade. Então eu consigo ser feliz, eu posso soltar, eu não tenho que me preocupar com o dia de manhã. Né? À medida que a gente vai maturando espiritualmente, vai nos chamando, a gente fala, opa, agora eu tenho que dar conta. Né? E o pior, né? O que acontece conosco? Poxa, eu vou assimilando um monte de informação que eu acredito que é válido. Só que eu estou preso no meu comportamento do passado, porque eu tenho medo de mudar. O que eles vão achar? Eles vão achar o que eles der conta de achar, porque isso não é problema meu. Eu vou mudar, porque eu tenho que mudar, porque senão o que eu estou recebendo não faz ressonância no meu futuro. Eu recebo, faço o que com isso? Nada. Aí eu tenho que ser convocado pelas dores para fazer a transformação, que eu poderia ter feito a transformação através do amor. Trabalho útil. Aí você fica pensando assim, poxa, Augusto, mas tem um monte de gente passando fome, tem um monte de gente usando droga. Isso é verdade? Você está fazendo o que para essas pessoas melhorarem? Então, muitas vezes, você não acredita na força que você tem. Então, quando você estiver fazendo prece, lembra dessas pessoas. Quando você vê alguém nesta condição, sabe, não olha com discriminação. Sabe? Olha com fraternidade. Não olha com dó, não, porque ninguém é digno de dó. Olha com fraternidade. Fala, poxa, né? Será quanto tempo vai levar para essa pessoa, né, mudar o quadro da vida? Porque ela vai mudar? Vai ou não vai? Com certeza vai mudar. Mas quanto tempo vai demorar e a gente não sabe disso. Então, nessa proposta de buscar o melhor, não existe receita mágica. Para você ser feliz no casamento, não casa. Essa é a minha primeira opção. Quer ser feliz no casamento? Não casa. Porque você avalia o casamento dos outros. Você pode até dar conselho. Agora, uma vez que você casou, então prepare-se para viver uma vida a dois. Vida a dois tem conflito? Mesmo? Você tem que saber disso antes de você casar, não é depois que você casa não, porque senão você casa e, nossa senhora, casei com a pessoa errada. Não, você está tendo o comportamento errado com a pessoa certa. Mas seu comportamento não muda, poxa. Você casou para ser servido? Casou para que as pessoas fizessem as suas vontades? Não, esse copo tem que ficar aqui. Pô, gente, cá para nós. Né?
Quem tirou esse copo daqui? Não importa quem tirou, importa quem vai levar ele para o lugar que você quer. Esse alguém pode ser você. Poxa, a melhor pessoa para levar alguma coisa para o lugar que você quer é você. Só que você não entende isso. Você não entende. Então você prepara para o seu sofrimento. Por quê? Você não veio para servir, você veio para ser servido. Não, o negócio é, eu quero deitar uvinha na boca. Quem é que gostava disso? Não, os romanos, você está aqui, você está fantasiado, porque você é um romano aí dentro. Então, alguém te abanana, nossa, que calor miserável, não é assim que você fala? Alguém te abanana, traz uma uvinha gelada, põe na sua boquinha, tá boa. Hoje até sem semente, né? Imagina que maravilha. Então, gente, informação válida, século 21, doutrina espírita tem que trazer o evangelho para a gente dentro desse contexto aqui. Ó. O que Jesus está falando para você que está com problema financeiro? Dai a César o que é de César e a Mamon o que é de Mamon? Não pode ser, né? Ele está falando para você assim, ó, quer mudar a sua condição financeira? Muda o seu entendimento com relação àquilo que você recebe. Muda. Enquanto você tiver na sua cabeça que você está ganhando pouco, você vai mudar o seu quadro? Não vai mudar o seu quadro, porque você já está num ciclo vicioso de gastar mais do que você ganha. Qualquer um que gaste mais do que ganha vai ganhar pouco. E aí ele fala para a gente assim, olha, o estímulo para você continuar a buscando os seus ideais é que nós somos insaciáveis. Sabe aquele cara que vem aqui de vez em quando dar uma palestra? De vez em quando, uma vez por semana, né? Uma vez por mês. Carlos. Alguns anos atrás a gente estava conversando, eu acho que ele nem lembra mais dessa conversa. E eu falei com ele assim, Carlos, você se considera um cara rico? Ele é um empresário bem-sucedido. E aí ele falou assim, Augusto, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque você nunca se considera um cara rico. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim comigo, ó, se você tem um iate, você olha para o cara que tem um navio. E você se compara com quem? Com quem tem uma bicicleta ou com quem tem um navio? Então você é pobre ou você é rico? E eu achei tão lúcida a resposta dele, porque muitas vezes nós nos consideramos pobres com tudo que temos. Porque o nosso valor agregado é muito pequeno. Então, quando o nosso valor agregado for maior, a gente vai se considerar de maneira diferente. Falou, opa, peraí, eu tenho coisas, valores que tem muita gente que tem muito mais dinheiro do que eu gostaria de ter e não tem. Então eu tenho valores que correspondem na minha vida muito mais do que dinheiro. Então, cuidado com a busca do melhor. Aí Jesus fala assim para a gente, olha, não julga. Por quê? Porque com a mesma medida que você avaliar a vida de alguém, você vai ser também avaliado, pela mesma medida. Bom, Jesus está falando para você não julgar a vida do outro? Ou ele está falando para você assim, olha, apesar de você se achar um cara muito bom, não avalie a sua vida, não julga aquilo que você tem feito, porque você não tem condições de fazer este julgamento. Você pode fazer o quê? Um exame de consciência. E dentro daquilo que você já conhece, o que você tem feito? Mas pensar assim, poxa,
né? Eu deveria ter feito isso, ou eu não deveria ter feito isso, ou eu fiz isso, mas sabe? O julgamento é muito perigoso. Por quê? Porque esse julgamento está em outra esfera. Você foi mal educado com alguém. Isso é problema para você? É. Mas e se essa pessoa te agrediu? E aí? Aí não, né? Ele mereceu? A pessoa mereceu a sua falta de educação? Vou ser bem direto para vocês entenderem a dinâmica, né? O cara te deu uma fechada e você deu uma buzinada nele e ainda mandou ele para um lugar que você não deveria ter mandado. Aí esqueci, você não faz isso mais, né? Você já está numa fase de sublimação que você não faz isso mais, né? Então, mais ou menos, né? Então, por quê? Porque senão você vai procurar um ambiente agradável e vai falar assim, não, eu não trato mal ninguém. E esquece desses pequenos deslizes diários. Não são pequenos? Porque logo em seguida você já se arrepende, fala, poxa, eu não precisava ter feito isso, mas já fez. Já fez. Então, quando você faz essa ação, e aí? Você se julga? O espírito adora, né? Fala, nossa senhora, eu ainda estou fazendo isso. Porque o espírito acredita que está fazendo cursinho para ser anjo, né? Ele jura que amanhã ele já não xinga mais ninguém, né? Que ele já não se ofende mais com um motorista mal educado, né? Você vai parar na vaga, o cara vai e faz uma manobra arriscada para parar na vaga que você ia parar, né? Você acha aquilo, não, isso é normal, né? Sai rindo, rezando para aquela pessoa. Não, o espírita tem na mente que ele vai fazer isso nessa. Então, buscar o melhor, gente, é o melhor que você pode fazer dentro daquele ambiente. Isso não quer dizer que você não tem que buscar superar aquela situação. Mas se o melhor que você pode fazer naquele momento é dar o fora para você não bater naquela criatura, dá o fora. Mas a vontade de bater está latente na gente, poxa. Como é que é? Sabe, então, porque a gente fica lutando com a gente mesmo, eu não posso ter raiva. É lógico que eu posso ter raiva, eu sou um cara normal, eu sou ser humano. Eu não posso ter inveja de ninguém, posso ter. E na hora que eu tiver, eu tenho que me controlar. Eu falo assim, mas tem muita gente que tem inveja de mim, eu posso ter inveja do outro também? Não posso não, mano. Por quê? Porque o meu conhecimento já me dá esta possibilidade de sair fora do quadro geral. Então, você vai acumulando, chega um momento que você tem que colocar em prática. Aqui a sua vida se transforma. Só que tem o próximo nível. Mais acúmulo. Tem que se transformar. Mais acúmulo. Tem que se transformar. Por quê? Porque se você não se transforma, você se programa para o sofrimento. Porque você já tem condições de se transformar. Não é porque Deus quer, não. Deus vai me castigar. Não, Deus não precisa nos castigar. Nós somos aptos a fazer isso. Então, nós somos, gênios em fazer castigo, autoflagelação. Então, se você não se transforma dentro de um período possível, você se programa para sofrer. Um desses sofrimentos é a danada da depressão. Tem conhecimento, não se transforma, se deprime. Por quê? Porque o conhecimento que você tem te colocaria aqui.
mas você está aqui. O seu pulsar de vida aqui é muito mais intenso do que aqui. Você está vivendo aqui com estes princípios, o seu pulsar da vida está aqui. Resultado, você está vivendo aqui deprimido. Todo mundo está errado, só você que está certo. Todos os relacionamentos do mundo estão maravilhosos, mas o seu está péssimo. Tudo na vida dos outros dá certo, mas na sua vida está errado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo? Para muita gente, sim. Para mim, não. Tem um momento no Evangelho, ou nas obras subsidiárias, eu tenho que fazer uma consulta, né? Quem está com o celular aí? Que fala assim para a gente, olha, quem tem 5 minutos de Evangelho, já pode trabalhar. É o nosso lar. Nosso lar? Não tem um trem assim? Nós estamos esperando virar graduados, mestrandos, doutorandos, para depois começar a trabalhar. Casa Espírita, para você participar de uma reunião mediúnica, quantos anos você tem que estudar? Aqui, quantos anos? 2 anos? 2 anos. 2 anos é um curso de mestrado, para quem já está graduado, é claro, né? Então, você tem que mestrar para você começar a trabalhar. O que a gente tem que entender? Nós temos que ter capacidades para que a pessoa chegou buscando, nós temos que entregar, sem medo. Por quê? Porque não é o tempo que faz o trabalhador. O que faz o trabalhador? É o trabalhador, é a dedicação, é o empenho com que você encara a sua tarefa. Tem gente que tem 50 anos de doutrina espírita e se orgulha de falar que tem 50 anos. Tem pessoas que têm 3 horas e faz diferença. Então, quando eu falo, eu estou buscando o melhor, mas o melhor para quem? Quando é só para mim, eu estou incorrendo aonde? Quem busca o melhor para si? Está incorrendo no egoísmo. Quando você busca o estudo, aqui, como é que está o seu comportamento na sua casa? Material, seu tempo. Espiritual, você com você mesmo. Você tem que considerar? Tem ou não tem? Porque se Jesus estava aqui, ele estava mostrando para aqueles caras lá que é importante você estar aqui, no templo material, lá dentro da sua casa, onde você tem que ser um religioso de carteirinha. Mas quando ele sai do templo, ele chama os seus discípulos para uma outra reflexão, uma reflexão íntima. Fala, ó, agora eu vou falar para você, para o seu templo íntimo, você tem que estar bem com você mesmo. Senão não adianta religião nenhuma que não vai te tirar de lugar nenhum. Você tem que estar bem. O que você quer para você? É isso? É informação que gere para você conhecimento, que gere para você transformação? Porque a doutrina espírita não... Gente, é muita informação, muita informação. Agora, a transformação é com o tempo. Não dá para transformar milênios de primitivismo em, sabe, uma reunião mediúnica, uma reunião pública, uma reunião de estudo do Evangelho. Eu não troco o meu conhecimento, eu começo a colocar o Evangelho dentro da minha vida. Mas será que eu já consigo colocar ele para fora nas minhas ações? Então, são propostas. Buscar o melhor. Tem gente que quer dormir. E ele está fazendo o melhor. É melhor dormir do que arranjar confusão. Vai dormir, vai descansar. Tem gente que não, tem gente que
Está indo para a igreja. Está fazendo o melhor? Tá. Tem gente que está indo para o centro espírita. Está fazendo o melhor? Tá. Tem gente que está indo para a balada. Está tudo aqui dentro? Está tudo aí dentro. Vamos buscar o melhor. É você com você. Cabe você aqui dentro? Cabe. Então vai. Não cabe? Não vai. Você não arranjar conflito. Então, a nossa presença não pode trazer incômodo para ninguém. Porque dependendo do ambiente que você vai, você está indo para avaliar o comportamento dos outros. Fica na sua casa, vai dormir. Então, imagina, você não bebe, não conta piada, né? É mal-humorado, aí te convida para um aniversário. Você chega lá e fica assim, ó. Todo mundo fica com medo de você. Fala, olha, quem é aquele lá? Então você está provocando um negócio ruim no pessoal que está em festa. Jesus lá na boda de Canaã. Imagina, devia ter um batido de tambor lá, naqueles batuques, todo mundo dançando, tomando vinho, de repente acaba o vinho. E aí a mãe dele vai lá, acabou o vinho. O que ele falou com a mãe dele? Falou, que isso? Não tem nada a ver com isso aí, não. O noivo não fez provisão, isso não é problema meu, não. E aí, a mãe dele discutiu com ele? Não. Chamou o garçom e falou assim, ó, tudo que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Ele resolveu o problema. Ele podia ter falado para a mãe dele que minha mensagem aqui é espiritual, senhor. Esse pessoal está querendo beber vinho, cada um vai para sua casa. Não. Falou, pô, eu vou estragar a festa do pessoal? Eu não vim aqui para isso. Quer festejar? Vamos festejar. Era um motivo justo? Era. Cada um na sua. Então, você não pode querer que o seu melhor seja o melhor para todo mundo, porque isso não vai acontecer. Ah, agora o melhor para mim é fazer prece, fazer o culto no lar. Mas isso é para mim. E dentro da minha casa? Vai ter uns que não vão querer fazer o culto no lar? Ou casa de espírita, todo mundo, está na hora do culto, corre todo mundo e senta lá com um copo d'água. É assim que acontece? Eu acho que eu estou morando no lugar errado. Mas quem sabe, na casa de vocês eu vou lá também. Então, sabe, vou mudar o mundo agora, todo mundo vira espírita. Pô, gente, vamos cair na real, né? Então, a casa do espírita. Não, o espírita tem que fazer culto no lar com todo mundo no lar. O espírita faz o culto no lar com ele. Ele tem que entender que dentro de um ambiente onde alguém faz o culto no lar, ele controla aquele ambiente todo. O pau vai quebrar de vez em quando? Poxa, isso faz parte da nossa natureza. Eu não estou fazendo culto no lar para sarar a vida do outro, não. Eu estou fazendo para amenizar a situação da minha casa. De vez em quando o pau vai quebrar, mas os amigos espirituais vão amenizar as coisas. Agora, o dia que o pau quebra, eu falo, nunca mais faço culto no lar, não está adiantando nada. Que fé é essa? Que fé é essa? Não, é só eu marcar o culto no lar, o pau começa a quebrar. Vem um bebendo, um fumando. Gente, vamos deixar de ser bobo. Cada um faz aquilo que bem lhe agrade. Agora, o negócio é o seguinte, meu culto no lar, domingo, às 8h30. Ou 20h30. Tá? Para mim não concorrer com ninguém, mas de vez em quando eu ainda concorro com futebol. Agora não, pô. Você quer colocar o seu culto no lar num dia que tem o evento da semana para todo mundo. Você está concorrendo com os outros. Ó. Aí você está concorrendo com um cara que está... Você está tentando tirar o cara do futebol. Não pode assistir futebol, porque esse negócio faz mal. O que você faz? Coloca o futebol, o seu culto no lar na quarta-feira. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho que tirar ele do futebol. Imagina como é que ele vai participar do culto no lar. Obsidiando quem está lá. Ô, trem chato, senhor, não aguenta esse trem mais. Assim, você não consegue entender nem o que você está lendo no livro, porque não adianta.
Então você está querendo concorrer com quem? Não, faz um dia que não tem nada. Então ele vai estar rezando que tinha um dia. Está pedindo, está lá no culto, enchendo os amigos espirituais de pedido material. Pô, gente, então a gente tem que entender a dinâmica. Você está buscando o melhor, mas o seu melhor não pode ofender a vida de ninguém. O melhor para Jesus era fazer aquela água virar vinho lá naquele ambiente? Não, ele não estava ali para aquilo, olha. Mas ele fez? Porque era o melhor para todo mundo lá, ele foi e fez. Mudou a vida dele, a existência dele, ter feito aquele lá? Não. Então você fica preso, sabe, no evento. Você fica preso no evento. Espera aí, gente, poxa, evento nós temos todo dia. Todo dia tem um evento novo na nossa vida. Por isso é que o orar e vigiar tem que ser diário. É rotina. Ora e vigia, ora e vigia, ora e vigia. Né? Comportamento. Isso é orar. Oração é comportamento. Não é ficar em prece e avaliando a vida dos outros. Você está em prece dentro do ônibus e fala, nossa, que absurdo, não deu lugar para a senhora sentar. Olha, assim, Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora, que falta de respeito, Senhor, e convosco, bendita a sua voz. Não é possível, vou lá falar com ele. Eu estava onde mesmo? Então, pô, esse é um comportamento que a gente vai repetindo. Então, buscar o melhor. Primeiro, calma. Calma, que as coisas se constroem com a nossa persistência. Eu participei de um estudo, alguns 3 anos, eu não lembro mais quanto tempo foi, que no início eu não entendia nem o que a pessoa falava. O dicionário era muito rebuscado. Quando eu comecei a ler Divaldo, eu não conseguia entender. Aí teve uma vez que, eu não sei quem foi que contou o caso de Chico, que uma senhora procurou o Chico, estava com um problema, aí ele foi e falou para ela ler Emmanuel. E ela começou a ler Emmanuel. Aí encontrou com o Chico na outra semana seguinte e falou com o Chico, falou, nossa Chico, você mandou eu ler Emmanuel, mas Emmanuel é muito complicado, eu não estou entendendo nada. E aí Chico falou para ela assim, não, pode continuar, porque Emmanuel está estudando ainda. A senhora vai ver que ele vai melhorar muito. E passou o tempo. Aí 3 meses depois, essa senhora encontra com o Chico, e aí fala com o Chico, nossa Chico, como Emmanuel melhorou. Assim, continuou, não sabe? Você vai continuando, uma hora Emmanuel vai melhorar, ele vai acertar você. Então você quer tudo de imediato, poxa, você começou a ler doutrina espírita, agora tem coisas que você não conhece. A Gênese, capítulo 11, item 11. Capítulo 11, Gênese espiritual. Olha o que os amigos espirituais estão falando. Para ser mais exato, é necessário dizer que é o próprio Espírito que dá forma ao seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Poxa, nós estamos reencarnados nesse momento. Quem confiou esse corpício a você foi o seu próprio Espírito. Ele formou isso. Como? De acordo com as suas tendências. Não é de acordo com o que você quer, não. É de acordo com o que você pode, é diferente. E ele continua, ele fala assim, dá forma ao seu envoltório e o apropria às suas necessidades. Aperfeiçoa-o, desenvolve-o e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Gente, poxa, está escrito aqui. Quando nós nos interessamos em ter novas possibilidades, aí a gente vem para a doutrina espírita e aí eles falam assim, não, você tem que desenvolver mediunidade. O cara acredita que ele tem que desenvolver o 6º sentido. Fizeram até um filme, o 6º sentido. Né? Pô, mediunidade é você apurar os sentidos que você já tem. É você aprender a falar com dignidade, com honestidade, com seriedade. É você aprender a ouvir não só as palavras, mas o sentir da pessoa que fala com você.
É você aprender a visualizar, a ver na pessoa não só aquilo que ela quer mostrar, mas além das possibilidades. Isso é que é mediunidade. É você sentir não só o cheiro da carne, do churrasco, mas sentir as percepções que a vida te promove no ar. Então, você não tem que desenvolver o sexto sentido, você tem que apurar os seus 5. Ele continua, ele fala assim: à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades, em uma palavra, ele coloca na estatura de sua inteligência. Olha o que Hamed está falando para a gente. Que você só sente aquilo que você tem condição de sentir. Então, tem pessoas que muitas vezes estão te magoando em comportamentos doentios, não é porque quer, não. É em função da limitação que ele está inserido. O mundo dele está aqui dentro. Ele não tem como passar disso. Então, ele vai te ofender, ele vai te magoar, porque é uma pessoa limitada. Você fala A, ele entende Z. Você fala, eu não acredito que você falou isso. Pode acreditar, né? Falou, mas não tinha a percepção que você tem, e aí você se ofende. Porque você está se ofendendo com a limitação do outro. Ao invés de você entender, você se ofende. E ele continua assim: Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe empregá-los. Quais são os materiais que Deus nos fornece para nós nos melhorarmos? Quê? Não. Charles, Vinícius, Camila, não é isso que te tira o sossego? É esse material que Deus nos dá. É Augusto, é Aline, alguém que fala mal de você. Esse é o material que a gente tem, gente. Material humano, o que muda a gente é o humano. Que dia que seu carro falou mal de você? Mas tem amigo que fala, tem parente que fala. Então é isso que te põe à prova. Ah, você é espírita mesmo? Né? Alguém que gosta muito de você liga para você e fala assim: sabe o que fulano está fazendo de você? Está falando, não é assim? Essa pessoa que está te ligando para te dar uma informação dessa, gosta mesmo de você? Se gosta, cala. Aí, em outro olhar, Emmanuel fala para a gente assim: olha, o mal não merece comentário. Você ficou sabendo de alguma coisa ruim? Fica com você, não passa para frente, não. Já que está ruim, engole isso aí, ó, né? Chupa essa manga aí, ó. Aí você vai passar para frente? É o tal do segredo, né? Eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém, não. Então não me conta. Guarda para você, porque se me contar, eu vou contar para os outros. Eu vou guardar segredo? Segredo é trem que não presta. Por que é segredo? Ah, mas não me conta, não. Me conta o que todo mundo pode ficar sabendo. Você não pode ter vergonha, não. E ele fala assim: Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe empregá-los. Assim é que as raças avançadas têm um organismo, ou querendo-se, uma aparelhagem cerebral mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Poxa, você já não está mais no primitivismo. Você já está aqui, regenerando. Mas você está misturado com muita gente que ainda está no primitivismo. Por isso é que você está sofrendo. Porque você queria viver num mundo de anjo, mas ainda não pode. Porque você tem tendências que se ligam a esse cara aqui. E essas tendências estão te prendendo. Porque você começa a avaliar o que esse aqui está fazendo. Isso é um absurdo. Tem gente que faz isso ainda, o problema não é seu. O problema é de quem está fazendo. Prenda-se ao que vale para você. E deixa o resto para trás. Porque senão fica pesado para a gente. E ele continua assim: explica-se assim, igualmente, o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia
e ao comportamento do corpo. Então, muitas vezes, a gente acredita que esse empenho, esse esforço que a gente tem feito para estudar a doutrina espírita, para conhecer a doutrina espírita, você não consegue ver, você não consegue apalpar o que você tem recebido. Mas quem está no seu entorno observa. Quem está convivendo com você vê a sua mudança. Muitas vezes não tem nem coragem de testemunhar, de falar com você que você mudou, mas sente. E aí, nós vamos falar de novo da inveja. Muitas vezes vai ter uma inveja de você, tá? Mas não vai confessar, vai jogar pedra em você, vai falar que você está se achando. Agora que você é espírita, você acha que você é melhor. Não, eu não acho não, eu tenho certeza. Mas eu não sou melhor do que ninguém, eu sou melhor do que eu. Eu sou muito melhor do que eu era antes. Eu sou muito melhor do que quando eu estava nesse momento aqui, ó. Sem um pingo de responsabilidade com a vida. Sem um pingo de responsabilidade com a vida. Aí a gente fala assim, mas nos 24 anos... Não, 24 anos eu comecei o meu namoro com a Aline. Então, sem esperança nenhuma. Chegamos até os 35 namorando. Olha que maravilha. Do mesmo jeito que a gente estava namorando aqui, a gente chegou até aqui. Você queria o que do seu futuro? Você não planejou nada, só viveu a vida. Quem é que canta aquela música? Deixa a vida me levar. Éramos nós aqui. Eu falei para a Aline assim, vamos casar? O que ela falou? Tem doido para tudo, gente. Ela falou, vão. Falei, gente, como é que pode um negócio desse? Sabe o que eu tinha? Coragem, que eu tenho até hoje. Mas eu acho que ela tinha mais coragem do que eu. Porque, poxa, como é que você casa sem planejamento nenhum? Namora 13 anos, não pensa em futuro, não pensamos em nada. Só aproveitamos a vida. E aí você quer o quê? Você quer casar e transformar a sua vida, ter tudo do bom e do melhor? Pô, não é bem assim, não. Aí você começa a trabalhar, penar para conseguir o que você tem. Aí chega num momento da sua vida, onde você está construindo uma casa, vem um e liga para você e fala assim, você tem que rezar porque tem gente que tem inveja da sua vida. Gente, eu rezo porque eu gosto de rezar, não é porque alguém tem inveja da minha vida, não. A reza faz parte da minha vida. Eu adoro meus momentos de contemplação, de tratamento. Isso aqui... Já falei com vocês e vou repetir, isso aqui é um tratamento para a minha alma. E ontem, nós tivemos a alegria de estar aqui, foi ontem mesmo, né? Eu falei, eu não tenho dúvidas que eu vou encontrar com vocês no plano espiritual. É claro que eu estou vendo que tem muita gente aqui que vai antes de mim, né? E eu não estou com pressa nenhuma, eu vou viver muito aqui. Tá? Mas tem gente que gosta de furar a fila, que vai primeiro. E quando eu chegar lá, eu vou procurar você, né? Se você não estiver me procurando, eu vou procurar você. Por quê? Porque isso aqui nós formamos uma família. Um montão de gente, tudo diferente, tudo diferente. Uns gostam do galão da massa, não é assim? Outros gostam do cabuloso, olha lá na minha casa lá. Ó. Tem que sair correndo daqui e ir para ver jogo, eu já não preciso mais. Mas, gente, o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. O que nos une é a proposta crística, é viver uma vida baseada em princípios morais, que nos coloca numa posição diferente da grande maioria. Se você tiver vergonha ou timidez de falar isso, de viver isso, você está perdendo. Sabe? E nós não precisamos ser melhor do que ninguém, não. Nós temos que ter orgulho de olhar para trás e fazer uma análise crítica da sua vida, e hoje você vê assim, poxa, né, eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu mereço. Então, é isso que me faz feliz, é isso que me faz continuar, é isso que me faz ter fé, né? Então, eu me lembro que certa feita eu falei com a Aline, olha, vamos aprender a viver com o que a gente tem, valorizando aquilo que a gente tem, para a gente merecer ter aquilo que a gente quer. A vida da gente é assim. Então, eu já falei com ela, eu gosto tanto da minha sogra que eu queria ter umas 4, mas ela não me permite. Então, eu vou viver com a minha sogra mesmo, uma só tá bom demais, porque se ela permitisse,
poderia ter umas 4 tranquilamente, mas nesse ponto ela é muito dura, muito inflexível. Então, a gente... viu? Como ela não quer que eu volte ao primitivismo, eu não vou fazer isso. Então, poxa, valoriza o que você tem hoje. É o melhor que você pode fazer para a sua vida. Ah, mas eu queria... Poxa, valoriza o que você tem, o seu tempo, sua noite de sono. Quando você levantar, agradeça a Deus por você estar vivendo esse momento. Porque esse momento pode transformar o seu futuro. Isso é que é importante. A gente tem que ter essa certeza, gente. Fé é isso. Fé não é querer fazer o impossível, não. Fé é ter certeza num futuro melhor. E nesse ponto, eu vou ter que ser franco com vocês. Eu tenho uma fé violenta. Eu tenho certeza, não é o meu não, que o nosso futuro vai ser muito melhor do que o nosso passado. Eu não posso ter dúvida. Só por estar com vocês aqui. A possibilidade que nós temos aqui é maravilhosa. E ela não se resume nesta sala. A gente tem outras experiências. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento para que a gente possa continuar com as nossas tarefas. Senhor Jesus, agradecidos por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, buscando as Tuas informações, de maneira que tenhamos a capacidade de entender as Tuas orientações diárias nas nossas atividades corriqueiras. Que saibamos, Senhor, te identificar naqueles companheiros que têm nos abordado de maneira infeliz. Que saibamos, Senhor, que a nossa missão é de consolar, é de dar para aqueles que perderam a confiança em um futuro melhor, a certeza, Senhor, do teu acolhimento. E por isso, mestre amigo, nós te rogamos, ampara-nos, mestre amigo, ampara, Senhor, todos os nossos familiares, aqueles que estão conosco no plano físico e também aqueles que já partiram para o plano espiritual, para que assim, mestre amigo, tenhamos condições de sermos úteis, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.